seja muito bem-vindo ou bem-vinda à palestra Treinamento Aquático para Populações Especiais. O número de pessoas que pertence a alguma população especial, por exemplo, idosos, pessoas com sobrepeso ou obesidade, pessoas com hipertensão arterial, dislipidemia, síndrome metabólica, diabetes e etc., está em elevado crescimento, tanto no Brasil como no mundo. Portanto, nós, profissionais de educação física, precisamos estar muito bem preparados para atender de forma adequada este público e prescrever para essas pessoas um treinamento físico que seja seguro e efetivo. Dentro desse contexto, a nossa palestra tem dois grandes objetivos. O primeiro deles é desconstruir alguns paradigmas relacionados ao treinamento em meio aquático, principalmente relacionados à hidroginástica. Desconstruir, então, algumas falas populares que desvalorizam e muito a hidroginástica. E nós vamos ver que, na verdade, a hidroginástica é uma excelente modalidade de exercício físico para o trabalho com diversas populações especiais, por ser um exercício realizado em meio aquático e na posição vertical. Além disso, nós também temos como grande objetivo discutir como planejar o treinamento de hidroginástica para que ele seja efetivo, para que ele promova importantes benefícios a diferentes populações especiais. Mas, antes de nós adentrarmos na temática da palestra, deixe eu me apresentar brevemente. Muito prazer, eu sou a Thaís. Sou formada em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E logo no início da minha graduação, comecei a trabalhar com hidroginástica, comecei a estudar hidroginástica e comecei a fazer pesquisa com hidroginástica e outras atividades aquáticas. E acabei me encantando por esse mundo das atividades aquáticas. E dentro desse mundo, acabei realmente me apaixonando pela modalidade da hidroginástica. Tanto é que, ainda na graduação, soube que era dentro dessa área que eu gostaria de me especializar na educação física. E, de fato, após a minha graduação, fiz o meu mestrado e o meu doutorado com ênfase em hidroginástica também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Durante minha trajetória acadêmica, o meu grande objetivo sempre foi investigar diferentes modelos de treinamento de hidroginástica nas adaptações de condicionamento físico e saúde de idosos, a fim de verificar se existia ou existe algum tipo de treinamento, algum modelo de treinamento mais vantajoso de hidroginástica para o público idoso. Além de conduzir as minhas pesquisas, também participei de diversas pesquisas dentro do grupo de pesquisa com outras populações especiais. Atualmente estou fazendo pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em treinamento físico. E como experiência profissional, tenho atendimento em modalidades aquáticas, e aqui destaco duas modalidades aquáticas, hidroginástica e uma segunda modalidade que recebe diferentes nomes dependendo da região do Brasil onde nós estamos. Nós chamamos muito aqui no Sul de corrida em piscina funda ou caminhada em piscina funda, jogging aquático, também conhecida aí como deep ou deep running, né? Que é uma famosa caminhada e ou corrida realizada com o auxílio de um colete flutuador em uma piscina funda. Além disso, eu também tenho experiência profissional como professora de ensino superior, atuando em cursos de graduação e pós-graduação. A minha fala está pautada nesses 5 grandes pontos aqui. Gostaria de, inicialmente, desconstruir esses paradigmas relacionados à hidroginástica, então, desconstruir essas falas populares que nós escutamos e muito a respeito da hidroginástica e desvalorizam muito uma modalidade que é excelente para diferentes populações especiais. Na sequência, gostaria de conversar com você o porquê a hidroginástica é tão vantajosa para diferentes populações especiais. E aí nós vamos
nos aprofundar nas alterações fisiológicas e biomecânicas que ocorrem quando uma pessoa está imersa em meio aquático na posição vertical. Após isso, nós vamos discutir como prescrever treinamento de hidroginástica para que esse treinamento seja efetivo, para que esse treinamento promova importantes benefícios aos praticantes. A gente vai conversar de uma forma geral a respeito desse público. Então, como é que eu tenho que pensar a prescrição do treinamento de hidroginástica quando eu recebo algum aluno que pertence a alguma população especial? Vamos fazer esse panorama geral. Nós poderíamos nos aprofundar em diversas populações especiais, mas isto levaria muito tempo. Então, para respeitar o limite de tempo aqui da palestra, nós vamos falar de forma um pouco mais aprofundada sobre 3 populações especiais muito prevalentes na piscina, que são os idosos, pessoas com hipertensão arterial e pessoas com dislipidemias. Então, veremos de forma um pouco mais aprofundada como prescrever o treinamento de hidroginástica para que ele seja efetivo para esses 3 diferentes públicos aqui, e nós ainda iremos verificar, dar uma olhada em exemplo de plano de aula de hidroginástica com vídeos aí de exercícios na piscina que nós poderíamos aplicar para essas 3 diferentes populações aqui. Então, vamos lá. E começando, então, desconstruindo essas grandes falas populares que nós ouvimos. Essas falas populares dizem que hidroginástica é uma recreação para idoso na piscina. Hidroginástica não é treino de verdade. E hidroginástica não serve para nada. Querendo dizer, hidroginástica não é uma modalidade de exercício que consegue promover importantes benefícios aos seus praticantes. Isto é o que nós ouvimos falar a respeito da hidroginástica. Mas agora, quando a gente olha para a ciência, o que a ciência diz a respeito da hidroginástica? A ciência diz simplesmente: hidroginástica é uma modalidade de treinamento físico, assim como tantas outras, assim como a tradicional caminhada e corrida em meio terrestre, assim como o tradicional treinamento de força, assim como pilates e etc. Então, hidroginástica não é recreação. Hidroginástica é uma modalidade de treinamento físico. Hidroginástica é treino, sim. É um treinamento que utiliza a água como sobrecarga, que utiliza a resistência da água para gerar intensidade nesses exercícios aquáticos. E hidroginástica não serve para nada? Bom, trouxe aqui um resuminho dos benefícios da hidroginástica que já foram observados em estudos científicos. E, de fato, trouxe um resuminho, porque se tivesse que trazer todos os estudos científicos realizados com a hidroginástica e que demonstraram benefícios aos praticantes, nós fecharíamos a palestra só falando disso. Então, acompanhe comigo. Nós já temos estudos científicos mostrando que um bom treinamento de hidroginástica é capaz de melhorar a aptidão aeróbia dos alunos, melhorar a força muscular e potência muscular, reduzir a pressão arterial, diminuir colesterol, diminuir triglicerídeos, diminuir LDL, aumentar HDL, reduzir a relação colesterol total HDL. Ainda sabemos que a hidroginástica, quando bem prescrita, é capaz de melhorar o perfil glicêmico, diminuindo a hemoglobina glicada, diminuindo glicemia de jejum, melhorando sensibilidade à insulina e etc. Hidroginástica é capaz de reduzir as dores dos praticantes. Hidroginástica
é capaz de melhorar a densidade mineral óssea. Um grande mito da hidroginástica é que ela não é efetiva para melhorar a saúde óssea, só que isto é o popular. A ciência nos diz o contrário. A ciência nos diz que hidroginástica é capaz sim de melhorar a densidade mineral óssea, hidroginástica é capaz de melhorar parâmetros de composição corporal, reduzindo circunferência abdominal, inclusive aumentando massa muscular. Então, hidroginástica é simplesmente uma modalidade de treinamento físico capaz de promover inúmeros benefícios, tanto à saúde como ao condicionamento físico. Só que para isso, é qualquer sessão de hidroginástica que serve, é qualquer sessão de hidroginástica, é qualquer coisa que eu faça na borda da piscina durante 45, 50 minutos que vai conseguir promover todos esses importantes benefícios aos alunos? É claro que não. E isto não é exclusivo da hidroginástica, isso se aplica a qualquer modalidade de exercício físico. Não é qualquer coisa que eu prescreva num treino de caminhada e corrida que vai promover benefícios aos alunos. Não é qualquer coisa que eu prescrevo dentro de uma sala de musculação que vai promover importantes benefícios aos alunos. Então, todo treinamento físico precisa ser bem prescrito. E a hidroginástica não é exceção. E aí que está o grande X da questão. Por quê? Se tem uma cultura que uma boa aula de hidroginástica tem que ter uma sequência de exercícios para completar a sessão e podemos ainda realizar esses exercícios com alguns equipamentos e trocar de equipamento para diversificar bastante a aula. Temos ainda uma questão musical, vamos botar uma música que os alunos gostam e vamos fazer os alunos executarem os exercícios de hidroginástica no ritmo da música e etc. Mas o grande ponto que eu gostaria de destacar aqui é que muitos pensam que uma boa aula de hidroginástica é simplesmente uma aula que tem uma lista de exercícios, uma sequência de exercícios para os alunos realizarem e alguns equipamentos para serem utilizados durante essa aula ou durante uma sequência de aulas. Quando, na verdade, não. Uma boa aula de hidroginástica, o que eu quero dizer com uma boa aula? Uma aula de hidroginástica, uma sessão de hidroginástica que é suficiente para promover benefícios aos alunos. Não é uma sessão que só tem exercício e equipamento. Uma sessão de hidroginástica que só tem no seu planejamento uma sequência de exercícios e alguns equipamentos não é suficiente para promover benefícios aos alunos. E não sou eu, Thaís, quem estou dizendo isso. Não sou eu quem está dizendo, eu acho que isso não é o suficiente. Não. Nós temos ciência que diz isso. E gostaria que você acompanhasse a explicação desse estudo científico que foi realizado, porque ele é um divisor de águas na hidroginástica. Nesse estudo aqui, mulheres foram selecionadas para realizar um treinamento de hidroginástica. Esse treinamento ele foi realizado 2 vezes por semana durante 20 semanas. E durante essas 20 semanas, esse treinamento foi muito bem planejado. Se planejou qual tipo de treinamento iria se prescrever para essas mulheres, né? E esse tipo de treinamento foi um treinamento combinado, unindo exercícios aeróbios com exercícios de força nas sessões de hidroginástica. Se prescreveu intensidade para os exercícios. Então, não se deixou livre. O aluno faz o exercício tal, a corrida estacionária com empurra à frente na velocidade que ele quer. Não, ele tinha uma certa velocidade de movimento para atingir durante essas sessões de hidroginástica. Se prescreveu volume de treinamento, tempo para a parte aeróbia, número de séries para o treinamento de força, tempo de execução de série para esse treinamento de força, número de exercícios para o treinamento de força. E se
periodizou esse treinamento de hidroginástica durante essas 20 semanas. Ou seja, houve aumento de carga desse treinamento, houve sobrecarga, houve aumento de intensidade e ou volume de treinamento ao longo dessas 20 semanas de treinamento. E o que aconteceu após essas 20 semanas de treinamento de hidroginástica bem planejadas? Bom, essas mulheres aumentaram força muscular. Aqui nós temos o aumento constatado na força de extensão de joelho. Trouxe este gráfico como exemplo, mas aumento de força muscular também foi constatado em outros grupos musculares. E essas mulheres melhoraram o perfil lipídico. Por quê? Reduziram o colesterol total, reduziram triglicerídeos, reduziram LDL e diminuíram a relação colesterol total HDL. Maravilha! Essas 20 semanas mostram que um bom programa de hidroginástica é capaz de melhorar condicionamento físico, e aqui força muscular, e saúde, perfil lipídico. Bom, daqui a pouco, se você já atua nas atividades aquáticas, você possa me dizer, Thaís, mas não é um resultado muito surpreendente, eu já imaginava que as pessoas, as mulheres, iriam melhorar. E ok, concordo com você. Essas primeiras 20 semanas não são o resultado principal desse estudo aqui. Porque as mulheres estavam treinando e estavam realizando um bom treinamento de hidroginástica. Já era imaginado que elas iriam melhorar. O grande ponto desse estudo vem a seguir. Depois dessas primeiras 20 semanas, essas mulheres foram divididas em dois grandes grupos. Um grupo parou de fazer hidroginástica e se disse para essas mulheres, volta para casa e não faz nenhum exercício físico. Então, esse primeiro grupo de mulheres aqui ficou sedentário, né? Voltou para uma condição de sedentarismo, não podia realizar nenhum exercício físico. Já o segundo grupo de mulheres continuou realizando hidroginástica 2 vezes por semana por mais 20 semanas. Mas agora essas mulheres, elas foram entregues para uma professora de hidroginástica de uma academia da cidade. E se disse simplesmente para essa professora, aplica com essas mulheres as mesmas aulas que você já aplica aqui na academia com as suas turmas normais. Faz a mesma coisa que você faz. E aí se perguntou para essa professora o que ela fazia, se observou as aulas que ela conduzia. E o que se constatou? Nessas aulas tinha uma sequência de exercícios e equipamentos. Aula clássica de hidroginástica, exercício e equipamento. E essas mulheres, então, treinaram por mais 20 semanas, 2 vezes por semana. Lá no final de tudo isso, todas essas mulheres foram reavaliadas. E observe comigo o que aconteceu. Aquelas mulheres que pararam de fazer hidroginástica, voltaram para casa e não faziam mais exercício físico, estão na linha rosa do gráfico. Elas perderam força muscular, elas pioraram saúde, aumentaram colesterol, aumentaram triglicerídeos, aumentaram LDL, aumentaram a relação colesterol total HDL. Grande surpresa? Não, porque elas interromperam o treinamento físico, pioraram. Ok, era esperado. Agora, atenção. E aquelas mulheres que continuaram fazendo hidroginástica com a professora da cidade, da academia da cidade? O resultado dessas mulheres está na linha azul do gráfico. Essas mulheres perderam força muscular. Essas mulheres pioraram o colesterol, aumentaram o colesterol total, aumentaram triglicerídeos, aumentaram LDL e aumentaram a relação colesterol total HDL. Na mesma magnitude que as mulheres que ficaram em casa. Esse resultado é chocante. Esse resultado é um divisor de águas na hidroginástica, porque ele nos mostra que pessoas praticantes de hidroginástica, em que essa hidroginástica só tem a cada aula exercício e equipamento, podem não se beneficiar
dessa modalidade. Inclusive, nesse estudo, as mulheres que realizaram esse programa de hidroginástica com exercício e equipamento pioraram. Essas aulas de hidroginástica com exercício e equipamento, atenção, elas não conseguiram nem manter os ganhos adquiridos anteriormente. Elas nem mantiveram os ganhos de força e de saúde. Não. Não conseguiram nem segurar o benefício adquirido anteriormente. O que a gente precisa perceber aqui? Se nós queremos prescrever um treinamento de hidroginástica efetivo, que de fato promova importantes benefícios aos alunos e benefícios contínuos ao longo do ano de treinamento, o programa de hidroginástica precisa ter bem mais do que só exercícios para realizar a cada sessão e equipamentos a serem utilizados a cada sessão. E é isso que nós vamos discutir na palestra de hoje, um pouquinho mais adiante. Antes da gente adentrar na parte de prescrição, o que de fato, então, a gente precisa planejar nesse programa de hidroginástica para que ele faça isso, para que ele melhore condicionamento físico e saúde dos alunos? Gostaria só de mostrar a você por que pensar na hidroginástica como a modalidade de exercício físico para diversas populações especiais. Porque é fato, o exercício físico é amplamente recomendado para diversas populações especiais. Exercício físico é tratamento não farmacológico de diferentes condições de saúde. Mas por que pensar nesse exercício físico no meio aquático? Por que trazer esse exercício físico para o meio aquático, para a hidroginástica? E aí a gente tem que entender que quando esse aluno que pertence a alguma população especial ou não entra na piscina e fica imerso em posição vertical, como a ilustração aqui, devido às propriedades físicas da água, este organismo vai sofrer uma série de alterações fisiológicas e biomecânicas. Uma série de alterações que, para a grande maioria da população, são extremamente benéficas e vantajosas. Vamos olhar para elas. Em primeiro lugar, para aquelas sessões de hidroginástica que são realizadas em água aquecida, já se sabe que água aquecida tem efeito terapêutico sobre dores. Para quem isto é benéfico? Para pessoas com fibromialgia, por exemplo, que é um grupo que procura muito a hidroginástica. E também para qualquer população, para qualquer pessoa que tenha dor crônica. É entrar nesta piscina com água aquecida que nós já temos esse efeito terapêutico da imersão em água aquecida. Aqui já temos as primeiras vantagens de por que pensar na hidroginástica para essas populações especiais aqui. Mas é só o começo. O que a gente ainda precisa saber? Que no meio aquático, essa pessoa vai estar sofrendo a ação do empuxo, né? Essa força que atua de baixo para cima, uma força contrária à força da gravidade. E, portanto, o peso hidrostático ou o peso aparente, que é simplesmente o peso que essa pessoa aparenta ter no meio aquático, é reduzido em comparação ao peso corporal que essa pessoa apresenta em meio terrestre. E não é pouca coisa, não. Nós já temos estudos científicos mostrando que uma pessoa, quando está imersa em meio aquático com água em processo chifoide, ela tem uma redução de 70% no seu peso hidrostático. Isto é, de forma super didática, aquele aluno que em meio terrestre sobe na balança e a balança mostra 100 quilos, quando ele vai para dentro da água e a água está em processo chifoide, profundidade de imersão está em processo chifoide, ele tem um peso hidrostático de somente 30 quilos.
O que essa redução do peso hidrostático vai proporcionar? Uma grande redução do impacto articular, uma das grandes vendas do exercício aquático, né? Então, de fato, na hidroginástica, esse aluno vai se exercitar com menor impacto articular, com uma menor sobrecarga osteoarticular. E para quem isto é benéfico? Isto é benéfico para pessoas idosas que muitas vezes já possuem uma saúde osteoarticular mais fragilizada. Isto é muito benéfico para pessoas com sobrepeso e obesidade. Isso é muito benéfico para gestantes, para pessoas com osteoporose, para pessoas com hérnia de disco ou desgaste de coluna, para pessoas que têm prótese de quadril ou de joelho, por exemplo, para pessoas com artrose e diversas outras populações especiais que precisam se exercitar, mas já possuem alguma limitação osteoarticular. Esse público, na hidroginástica, vai conseguir se exercitar com uma maior segurança articular, com maior conforto articular. O que muitas vezes proporciona que essas pessoas em meio aquático alcancem maiores intensidades de treinamento ou maiores volumes de treinamento que em meio terrestre elas não conseguiriam suportar. Mas não paramos por aqui. Já temos muita população especial aqui se beneficiando dos efeitos da imersão, mas não paramos por aqui. Nós ainda temos que saber que, em meio aquático, essa pessoa imersa vai estar sofrendo a ação da pressão hidrostática, né? Pressão hidrostática, essa pressão que a água exerce em corpos imersos. Essa pressão hidrostática, ela é maior conforme for maior a profundidade de imersão. Então, a pessoa imersa em posição vertical tem uma maior pressão hidrostática lá nos seus pés e tornozelos, e essa pressão vai diminuindo até a superfície da água. O que nós temos que perceber é que nós temos uma diferença de pressão, então. Maior pressão em pés e tornozelos e menor pressão a nível de tórax. Isto faz com que os líquidos corporais sejam redirecionados dos membros inferiores para a região central. E isso acaba por diminuir edemas, diminuir os famosos inchaços em membros inferiores. Só de estar imerso, nós já temos uma redução de edemas em membros inferiores. Pesquisas mostram isto, não é o que acho, pesquisas mostram isso. Para quem que isso seria benéfico? Para gestantes, por exemplo, para pessoas com doenças venosas, para pessoas com artrose, já se beneficiariam dessa redução dos famosos inchaços em membros inferiores. Mas tem mais. Junto com essa redistribuição de volume de líquidos corporais, nós temos um grande aumento do retorno venoso. Nós temos um grande volume de sangue que se desloca dessa região inferior em direção ao tórax, em direção à região central do organismo. Isto vai causar um fenômeno chamado hipervolemia central. Isso é simplesmente um aumento do volume de sangue na região central do organismo, que veio da periferia. Só isso. Essa hipervolemia central, esse maior volume de sangue na região central do organismo, vai chegar ao nosso coração também. E aí nós vamos ter a ativação de receptores cardíacos. Esses receptores localizados no nosso coração vão detectar, opa, está chegando mais sangue aqui na região central. E em resposta a isso, o próprio coração vai liberar um peptídeo chamado PNA, peptídeo natriurético atrial. Esse PNA tem uma série de efeitos no nosso organismo. Dentre eles, o PNA, ele estimula a lipólise. Estimula a lipólise. Para quem isto é benéfico?
para pessoas com obesidade, sobrepeso, para pessoas com dislipidemias, para pessoas com síndrome metabólica, que de fato precisam dessa maior lipólise e com o exercício precisam dessa maior oxidação de gorduras. Além disto, essa hipervolemia central vai disparar uma série de ajustes neuroendócrinos. Dentre eles, nós vamos ter uma redução da atividade simpática renal, uma diminuição da liberação do hormônio antidiurético e uma supressão do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O que essas reações, o que esses ajustes vão proporcionar no final das contas? Esses ajustes vão aumentar a diurese, aumentar a natriurese, eliminação de sódio pela urina, e aumentar a eliminação de água livre pela urina. Pensa comigo. Aumentar a diurese, aumentar a eliminação de sódio pela urina, não são efeitos maravilhosos para quem tem hipertensão arterial e precisa reduzir pressão arterial? Sim, mais um público que se beneficia da imersão em posição vertical. Ainda, o PNA e esses ajustes neuroendócrinos aqui, eles ainda vão reduzir a resistência vascular periférica, reduzindo a pressão arterial com a imersão. Nós já temos estudo mostrando que 10 minutos de imersão, pressão arterial já caiu, e cai muito, em torno de 10 milímetros de mercúrio na sistólica, em torno de 6 na diastólica. A imersão por si só, agudamente, reduz a pressão arterial. Para quem isso é bom? Pessoas com hipertensão arterial, porque elas vão se exercitar nesse meio aquático com maior segurança cardiovascular, sob o ponto de vista de pressão arterial. Elas vão se exercitar com menores níveis pressóricos, maior segurança para o trabalho com pessoas que têm hipertensão arterial. E ainda, essa supressão do sistema renina-angiotensina-aldosterona é muito benéfica para pessoas que têm diabetes. Por quê? Porque, puxando fisiologia, esse sistema, dentro desse sistema, nós vamos ter liberação de angiotensina 2. E a angiotensina 2, ela é vista como uma grande vilã. Por quê? Porque ela causa aumento da pressão arterial, e isso a gente já discutiu, mas, além disso, ela também causa prejuízos no controle glicêmico. Ela diminui, ela aumenta a resistência à insulina e ela diminui a produção de insulina pelo pâncreas. Efeitos muito maléficos para quem já tem diabetes, para quem já tem, ou prejuízo para quem já tem aumento da resistência à insulina, para quem já tem esse quadro instalado, ou então para quem já tem prejuízo na secreção de insulina. Então, suprimir este sistema é muito bom, porque a angiotensina 2 cai, é realmente suprimida. E aí deixa, né, de exercer estes efeitos prejudiciais no controle glicêmico. Então, olha para essa tela e veja quantas populações especiais se beneficiam da hidroginástica. Arterial tenha um melhor controle pressórico, porque ela está realizando hidroginástica. Para que a pessoa com dislipidemia faça hidroginástica por 3, 4 meses, volte no médico, faça um novo exame de sangue e constate a melhora do perfil
lipídico, para que aquela pessoa com diabetes melhore o perfil glicêmico. O que a gente precisa planejar nesse treinamento de hidroginástica? Bom, é isso aqui que a gente não pode deixar de planejar em qualquer treinamento físico para a população especial. Para a gente conseguir prescrever um treinamento físico seguro e efetivo para populações especiais, nós primeiramente precisamos entender a fisiopatologia da condição do aluno. Como é que nós vamos conseguir prescrever um bom treinamento de hidroginástica para pessoas com diabetes tipo 2 se a gente não sabe o que é diabetes tipo 2? Se a gente não sabe o que fisiologicamente está alterado no organismo desse aluno? Não tem condições. Como é que nós vamos prescrever bem um treinamento de hidroginástica para pessoas com hipertensão arterial se nós não sabemos o que está alterado fisiologicamente neste organismo? Como é que nós vamos prescrever um bom programa de hidroginástica ou de qualquer outra modalidade para pessoas com dislipidemias se a gente não conhece nem esse termo, não sabemos nem o que é essa condição de saúde? Então, o primeiro passo para termos uma boa prescrição de treinamento físico para pessoas, para populações especiais é entender a fisiopatologia da condição do aluno. O que está alterado na fisiologia deste aluno? A partir daí, a gente começa a pensar o planejamento do treinamento. E aí, o que a gente precisa planejar? Nós precisamos identificar qual é o tipo de treinamento mais recomendado para melhorar a condição do aluno. Qual é o tipo de treinamento mais recomendado para melhorar o perfil lipídico, para melhorar a pressão arterial, para melhorar o perfil glicêmico e etc. Precisamos entender ainda qual a frequência semanal mínima que o aluno precisa realizar de exercício físico para melhorar sua condição. Precisamos entender ainda e prescrever intensidade. Prescrição de intensidade é um divisor de águas na hidroginástica. Não adianta ter só exercício e o aluno faz o exercício na velocidade que ele quer e com o equipamento que a gente prescreveu, que a gente quer que o aluno realize. Não! O aluno precisa realizar esse exercício de hidroginástica na velocidade que nós prescrevemos, porque é essa intensidade a adequada para ele nesse momento do treinamento, para essa condição de saúde que ele tem. Precisamos prescrever volume de treinamento. Para o treinamento aeróbio, quanto tempo de treinamento aeróbio por sessão nós vamos prescrever? Para o treinamento de força, quantos exercícios de força nós vamos prescrever por sessão? Quantas séries por exercício nós vamos prescrever? Quanto tempo de execução de série nós vamos prescrever? E ainda, precisamos realizar progressão de treinamento. Não pode ser mesma intensidade e mesmo volume de treinamento sempre. Porque princípio da adaptação, princípio do treinamento físico, adaptação. No início, esse estímulo, essa intensidade, esse volume vão gerar adaptação no organismo desse aluno. Adaptações benéficas, o aluno vai ter benefício, mas vai chegar em um momento que o corpo vai se adaptar a esse estímulo, o corpo vai se adaptar a essa intensidade e a esse volume. E a partir daí, esse mesmo estímulo não gera mais benefícios. Por isso, nós precisamos progredir treinamento, aumentar intensidade e ou volume de treinamento durante as semanas, durante os meses de treinamento. A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso, isso vai clarear um pouquinho melhor. Bom, esse slide aqui vale para qualquer população especial que você for atender. Qualquer pessoa que pertença a alguma população especial, isso aqui é o básico que você deve realizar para aumentar e muito a chance do seu treinamento ser seguro e efetivo para esse aluno. Agora, vamos entender um pouquinho melhor como realizar a prescrição de treinamento
de hidroginástica para alunos idosos, para alunos com hipertensão arterial e para alunos com dislipidemia. Vamos aprofundar esses itens aqui para esses 3 públicos que são muito prevalentes nas nossas piscinas. Então, vamos lá, e começando com o idoso. Fisiopatologia. Bom, poderíamos ficar a palestra inteira só discutindo fisiopatologia, fisiologia do envelhecimento, melhor dizendo. Mas, pegando os pontos principais para a gente conseguir linkar com prescrição de treinamento. Esse idoso está sofrendo uma série de alterações deletérias com o processo de envelhecimento. As que mais nos preocupam, a redução da força muscular que esse idoso está sofrendo, a redução da capacidade cardiorrespiratória, da aptidão aeróbia que esse aluno está sofrendo. E ainda, a redução desse idoso, a redução da capacidade desse idoso de realizar tarefas simultâneas. A redução da capacidade desse idoso de realizar 2 tarefas ao mesmo tempo. Caminhar e mexer no bolso para procurar a carteira. Caminhar e mexer na bolsa para procurar algo dentro da bolsa. Nós já temos estudos mostrando que os idosos, eles, quando executam no dia a dia tarefas simultâneas, reduzem o equilíbrio corporal e ficam, então, mais suscetíveis a quedas, desfecho extremamente preocupante em idosos. Então, esse idoso que está sofrendo redução de força, que está sofrendo redução da sua aptidão aeróbia, que está sofrendo redução na capacidade de realizar 2 tarefas ao mesmo tempo, esse idoso, por consequência disso, ele vai estar em um maior risco de ter diminuição da sua funcionalidade e independência funcional. Então, esse idoso, ele está em um maior risco de começar a apresentar dificuldade em realizar atividades diárias, atividades básicas do dia dele, como levantar da cama pela manhã, fazer sua higiene pessoal, calçar o próprio sapato, o próprio calçado, se deslocar dentro de casa, subir, descer degraus, se deslocar pelo bairro até a padaria, até o mercado, até a farmácia, carregar objetos e etc. Esse idoso está em um maior risco de sofrer quedas, esse idoso está em um maior risco de ser hospitalizado por alguma razão, esse idoso está em um maior risco de ser institucionalizado, né, em um lar ou uma casa de repouso, porque ele não consegue mais viver sozinho, independente e de forma autônoma, né? Ele precisa de ajuda para realizar atividades básicas, e aí ele acaba sendo institucionalizado, e ele, inclusive, está em um maior risco de morrer. É esse cenário aqui, no mínimo, que nós temos que ter em mente quando a gente atende aluno idoso. O que a gente quer? Amenizar todos esses efeitos deletérios do envelhecimento. Para quê? Para aumentar a força muscular, para aumentar a aptidão aeróbia. E, de fato, pesquisas com hidroginástica já demonstraram. A hidroginástica consegue promover aumento de força, aumento de aptidão aeróbia em idosos, retardando todos esses eventos adversos aqui que nós não desejamos no nosso aluno idoso. Então, nós queremos amenizar todas essas perdas aqui para manter o nosso aluno idoso independente e autônomo pelo maior período de tempo possível, para que ele consiga realizar suas atividades de vida diária de forma independente, de forma confortável, para que ele tenha, de fato, qualidade de vida durante o seu processo de envelhecimento. E aí, o que a literatura específica na área da hidroginástica nos diz? Como nós temos que prescrever treinamento de hidroginástica para melhorar a funcionalidade dos nossos alunos idosos? O que se recomenda? No mínimo, treinamento combinado, unindo treino de força com treino aeróbio. No mínimo. E nós temos ainda uma sugestão de incluir nesse treinamento combinado tarefas, exercícios de dupla tarefa.
né? Compondo assim, então, um treinamento multicomponente. Porque assim nós amenizamos três grandes frentes aqui, né? Treino de força para melhorar a força, treino aeróbio para melhorar a aptidão aeróbia, treino de dupla tarefa para melhorar a capacidade do idoso de realizar duas tarefas ao mesmo tempo e, com isso, melhorar todas essas questões aqui. E aí você pode até se perguntar o seguinte, mas, Thaís, e o equilíbrio? Equilíbrio tão importante para o idoso, não tem treino de equilíbrio específico? Não precisa, não precisa. Por quê? Por ser realizado em meio aquático, esse meio mais instável, constantemente esse aluno ele vai estar trabalhando o equilíbrio para manter um correto alinhamento corporal e realizar o exercício. Isso ocorre dentro do treino aeróbio e dentro do treino de força. Nós já temos estudos mostrando que alunos idosos que treinam só aeróbio também ganham equilíbrio. Alunos idosos que treinam só força na hidroginástica também ganham equilíbrio. Então, se nós desejarmos, nós podemos prescrever só treino de força, aeróbio e dupla tarefa, e nós vamos estar estimulando o ganho de força, aptidão aeróbia, capacidade de realizar duas tarefas ao mesmo tempo e ganhos de equilíbrio também, e ganhos de flexibilidade também. Quantos dias por semana o idoso precisa treinar hidroginástica? No mínimo 2 sessões. Baixa frequência semanal, nós já conseguimos resultados maravilhosos com idosos. Intensidade. Bom, nós podemos prescrever intensidade de treinamento por diferentes parâmetros, né? Frequência cardíaca é um marcador clássico de intensidade, por exemplo. Com base na ciência que foi produzida até hoje, qual é o método que eu julgo ser o com o melhor custo-benefício para a gente aplicar na prática? E muitas vezes o que acontece para a gente aplicar em turmas de hidroginástica, em que a gente tem 10, 15, 20, 30, 35 alunos, 40 alunos na mesma piscina. Prescrição por percepção de esforço. O custo é muito baixo, é imprimir a escala e botar na borda da piscina, escala de percepção de esforço e botar na borda da piscina. E, claro, ensinar os alunos a treinar com a escala, ensinar os alunos a perceber o esforço utilizando a escala. E os benefícios são muitos. Já temos aí diversas pesquisas na hidroginástica mostrando que treino por percepção de esforço promove resultado tanto na aptidão aeróbia como na saúde. Por isso, trouxe a prescrição da intensidade por percepção de esforço, utilizando a escala de Borg original, que vai de 6 a 20. Para a prescrição de treino aeróbio, é recomendado nós começarmos com intensidade aeróbia leve, isto é, próximo ao índice 12, 13 da escala de Borg, e progredirmos para maiores intensidades, progredirmos para intensidade do Borg 15, um aeróbio moderado, progredirmos até Borg 16 e Borg 17, que é aeróbio muito forte, aeróbio vigoroso. Começa com intensidade aeróbia leve e durante as semanas, durante os meses de treinamento, progredimos para maior intensidade. Treinamento de força, máxima velocidade para qualquer população que esteja liberada a treinar nessa elevada intensidade, que não tenha contraindicação médica a atingir essa elevada intensidade. Treino de força para idosos, os idosos vão treinar na máxima velocidade, o mais rápido que eles conseguirem realizar o exercício. Claro, tem que pensar na intensidade deles e não na nossa. Não pense em você realizando um exercício de flexão e extensão horizontal de ombros na sua máxima velocidade. Pense no idoso de 65, 75, 80 anos. Ele na máxima velocidade dele. Volume de treinamento. Nós não temos um volume bem definido na literatura ainda com relação ao treinamento de hidroginástica. Nós não temos nenhum estudo que diga faça no mínimo tantos minutos de aeróbio por sessão. Mas o que nós conseguimos captar aí por diferentes estudos científicos é que algo em torno de 20 minutos parece ser um volume mínimo de aeróbio por sessão para ter um treinamento efetivo que promova benefícios à aptidão aeróbia desses alunos idosos.
Treino de força para os idosos. Nós podemos começar com uma série por exercício e utilizar para essa série tempos de 10 a 30 segundos, né, em máxima velocidade de execução. E, claro, progredir isto durante as semanas, né, para 2 séries, para 3 séries e etc. Então, esse aqui é um panorama geral. E muitas vezes, quando a gente fala em panorama geral, ajuda, já é um norte muito bom para nós pensarmos na prescrição, mas ainda falta uma coisa, parece que falta a gente visualizar lá na piscina isso aqui sendo aplicado. Então, para facilitar a prescrição ainda mais, vamos discutir um exemplo de plano de aula de hidroginástica que foi elaborado com base nessas orientações aqui, né, para idosos. A gente vai realizar um treinamento uma sessão de hidroginástica em que nós vamos ter estímulo de força muscular, aptidão aeróbia e exercícios de dupla tarefa. Nós vamos começar a sessão com aquecimento inicial, como toda sessão, e aí a gente vai para a parte de força e no intervalo da força, enquanto os alunos descansam, nós vamos aproveitar para treinar dupla tarefa. E depois disso a gente vai para o treino aeróbio. Vamos entender como isso vai ser realizado. Para o treino de força, nós vamos dividir a piscina em 3 lugares, né, chamados de estações. Então, nós temos aqui a estação 1, estação 2 e a estação 3. Em cada estação, os alunos vão realizar 3 exercícios. Cada exercício será realizado durante 30 segundos, o mais rápido que o aluno conseguir realizar. E os alunos vão realizar 2 voltas nesse circuito aqui, fechando, então, 2 séries por exercício. Vamos acompanhar o circuito. Os alunos, eles iriam se distribuir nas diferentes estações, né? Então, por exemplo, a gente tem 15 alunos, a gente colocaria 5 alunos na estação 1, 5 alunos na estação 2, 5 alunos na estação 3, e eles iriam rodar, né? Sempre teria gente nas diferentes estações. Mas vamos dizer que a gente cai aqui na estação 1, e vamos fazer o trajeto desse circuito. Na estação 1, os alunos vão realizar o exercício de flexão e extensão horizontal de ombros, o mais rápido que conseguirem durante 30 segundinhos. Fechou o braço? Descansa braço. Vamos para o exercício de perna. Aqui o exercício skate, um chute frontal com hiperextensão de quadril da perna direita. 30 segundinhos, o mais rápido que conseguir, de skate da perna direita. E, na sequência, terceiro e último exercício dessa estação, skate da perna esquerda. 30 segundinhos, o mais rápido que o aluno conseguir realizar. Trabalhamos nessa estação, então, peito e costas, considerando o diferente padrão de ativação muscular que nós temos no meio aquático, e flexores e extensores de quadril e de joelhos, da perna direita e da perna esquerda. Fechou 30 segundos de cada exercício? Maravilha, descansa. E agora os alunos que estão na estação 1 vão se deslocar para a estação 2. Como? Fazendo exercício de dupla tarefa. Eles vão realizar a marcha tandem para frente, que é essa marcha apresentada no vídeo, falando o nome de objetos encontrados na cozinha, né? Então, exercício de dupla tarefa. Tarefa motora, marcha. Tarefa cognitiva, falar nome de objetos encontrados na cozinha. Vão realizar essa marcha tandem durante 1 minuto, né? O aluno pode ir da estação 1 para a estação 2. Ah, chegou na estação 2 com menos de 1 minuto. Ok, volta para 1, vem para 2 de novo, fica se deslocando em baixa velocidade aí de marcha tandem, falando o nome de objetos encontrados na cozinha durante 1 minutinho. E aí chegamos na estação 2, vamos para o treino. Aqui na estação 2 nós vamos realizar flexão e extensão de cotovelos durante 30 segundos, o mais rápido que conseguir, trabalhando flexores e extensores de cotovelos. Fechou o primeiro exercício, vamos para o segundo, adução e abdução de quadril esquerdo, trabalhando aqui então adutores e abdutores de quadril esquerdo, máxima velocidade, o mais rápido que conseguir, e terceiro e último exercício dessa estação, adução e abdução do quadril direito, pegando agora adutores e abdutores de quadril direito. Fechamos 30 segundos de cada exercício? Maravilha, completamos estação 2.
Vamos nos deslocar para a estação 3, fazendo exercício de dupla tarefa. Nós vamos fazer 1 minuto de marcha tandem para trás, como mostra o vídeo, fazendo uma contagem regressiva, começando no 100, né, e tentando chegar até o 0, mas falando somente os números ímpares, né? Então, 99, 97, 95, 93 e etc. E fica nesse deslocamento de marcha tandem para trás durante 1 minutinho. Se precisar, vai da estação 2 para 3, volta para 2, vem para 3 de novo. E chegamos na terceira e última estação. Aqui nós vamos realizar o salto com agachamento, em máxima velocidade, o mais rápido que os alunos conseguirem. Na sequência, adução e abdução de ombros. De novo, velocidade máxima, sempre respeitando o máximo de cada aluno. E, por fim, o exercício de deslize lateral, trabalhando aqui adutores e abdutores de quadril. 30 segundos o mais rápido que conseguir. E fechamos os 3 exercícios da terceira estação. Vamos nos deslocar para a estação 1 para fazer toda a volta de novo. Esse deslocamento ele vai ser em marcha tandem, para frente ou para trás, depende. Os alunos eles começam fazendo a marcha tandem para frente e, quando o professor bater palma uma vez, eles devem fazer essa marcha tandem para frente, e quando o professor bater palma 2 vezes, quando o professor bater palma uma vez, eles devem virar e fazer o deslocamento de costas, marcha tandem para trás, né? Quando o professor bater palma uma vez, deslocamento de marcha tandem para frente, e quando o professor bater palma 2 vezes, vira e faz a marcha tandem para trás. Né? Então, o aluno ele faz a marcha e ele ainda tem que estar atento ao comando que o professor dará. Dependendo do comando, ele tem que reagir de um jeito, dependendo do comando, ele tem que reagir de outro jeito. E aí ele chega na estação 1, repete tudo de novo e fecha as 2 séries por exercício de força. E depois disso, aí a gente vai para o aeróbio. Nós planejamos aqui 20 minutos de treino aeróbio, e em cada minuto nós vamos realizar um exercício. Mais importante que exercício, que intensidade vai ser esse treino aeróbio? Nós distribuímos as intensidades da seguinte forma. O aluno vai realizar 2 minutos de alguns exercícios de hidroginástica, numa velocidade em que ele perceba o seu esforço, no esforço um pouco intenso, no índice 13 da escala de Borg. Então, vamos lá, fazendo um deslize frontal com abre e fecha, e o aluno tem que ajustar a velocidade do exercício para perceber o esforço um pouco intenso. Isso durante 1 minuto. Fechou 1 minuto. E agora? Continua no deslize frontal e muda o exercício de braço. Agora, abraça e mantém a velocidade de execução para perceber o esforço um pouco intenso, trabalhando aqui num aeróbio leve. Fechou esse minuto. E agora? Agora troca o exercício. Vamos para o exercício toca frente e aumenta a velocidade de execução para perceber o esforço intenso, lá no Borg 15, aeróbio moderado. Fecha esse minutinho. Fechou o minuto. E agora? Agora, vamos para corrida estacionária, troca o exercício de novo e aumenta ainda mais a velocidade para perceber o esforço lá no muito intenso, no Borg 17, no esforço aeróbio muito forte. Perceba, então, que os alunos vão realizar 2 exercícios de hidroginástica, 2 minutos de exercícios de hidroginástica no aeróbio leve, 1 minuto no aeróbio moderado, 1 minuto no aeróbio muito forte. E vão repetir isso 2, 3, 4, 5 vezes, para fechar os 20 minutos de treino aeróbio. Mais importante do que o exercício que o aluno vai realizar a cada minuto de aula, é isso aqui, a distribuição de intensidade. Nós estamos prescrevendo intensidade adequada de treino aeróbio, nem muito fraca, nem muito forte. Intensidade aeróbia. E, claro, isso aqui tem que ser progredido, né, com as semanas. Esse treino aeróbio aqui, ele tem que ficar mais forte ao longo das semanas
de treinamento de hidroginástica. A gente pode fazer isso aumentando o tempo de exercício nas maiores intensidades, por exemplo, no Borg 15 e no Borg 17. Este é um exemplo, então, de treinamento de hidroginástica, de uma sessão de hidroginástica para idosos, seguindo tudo que existe de melhor na ciência da hidroginástica para essa população especial. Uma sessão de hidroginástica que dá estímulo de força, dá estímulo aí de dupla tarefa e dá estímulo aeróbio, e todos estímulos específicos. E perceba, obviamente, a gente tem exercícios para os alunos realizarem, mas não é isso o divisor de águas. O divisor de águas é a intensidade que nós prescrevemos para esse treino de força. A máxima velocidade de execução que nós prescrevemos aqui. E o grande divisor de águas ainda é a intensidade que nós prescrevemos para esse treinamento aeróbio aqui. Não é só uma sequência de 20 exercícios. Não é. Tem intensidade para cada um desses exercícios. Isso aqui é o divisor de águas de uma boa prescrição de hidroginástica, de um programa de hidroginástica que talvez não gere benefícios aos alunos, para um programa de hidroginástica altamente efetivo. E, bom, temos instruções também em relação à hipertensão arterial. Então, não vamos nos adentrar aqui na fisiopatologia da hipertensão arterial, porque isso é temática para uma palestra inteira e a gente quer entrar em treinamento, mas, basicamente, hipertensão arterial é uma condição clínica que resulta em níveis pressóricos, né, níveis de pressão arterial cronicamente elevados. Hidroginástica pode ajudar? Muito! E para ajudar, o que se recomenda? Que nós prescrevamos um treinamento de hidroginástica combinado, unindo treinamento de força com treinamento aeróbio, de novo, que esses alunos com hipertensão arterial realizem hidroginástica no mínimo 2 vezes na semana. Isso é muito interessante, com uma baixa frequência semanal, 2 treinos na semana, nós já temos reduções pressóricas muito benéficas sendo promovidas aos alunos. Intensidade de treinamento, valem as mesmas sugestões. Para o treino aeróbio, prescrição pela escala de Borg de 6 a 20, começando com intensidades aeróbias leves, progredindo para intensidades moderadas, Borg 15, e podemos até progredir para intensidades aeróbias pesadas, vigorosas, como Borg 16 e Borg 17, sempre avaliando a condição do aluno antes de realizar essa progressão. Treinamento de força, máxima velocidade de execução, sempre que o aluno não tiver contraindicação, independentemente da população especial. Volume de treinamento, mesma coisa. Parece que aí no mínimo uns 20 minutos por sessão parecem ser necessários para gerar estímulo suficiente. Treino de força. Podemos começar com uma série por exercício e progredir para mais séries, e mantendo o tempo de execução de série entre 30 e 10 segundos de execução. E, claro, gerando sobrecarga nesse treinamento ao longo das semanas, ao longo dos meses, para promover benefícios contínuos a esses alunos. Também temos um exemplo de plano de aula aqui. Treinamento de força, aquecimento. Partimos para o treinamento de força, como ele será realizado. Nós vamos realizar aqui 12 exercícios de força. E nós vamos agrupar de 3 em 3 exercícios. Então, os alunos vão realizar 3 exercícios, vão descansar. Mais 3 exercícios, intervalo para recuperação. Mais 3 exercícios, intervalo para recuperação. Últimos 3 exercícios, treino de força feito completo aqui. Os primeiros 3 exercícios, né, nós temos aqui a lista desses exercícios, mas mais importante do que a lista de exercícios, perceba, todos eles serão realizados na máxima velocidade de execução durante 20 segundos cada um.
Fechou 20 segundos de cada exercício? 1 minuto de intervalo para descanso, baixa intensidade. Se os alunos gostarem do intervalo passivo, pode ser intervalo passivo. Se os alunos não gostarem, não aderirem muito bem a esse intervalo passivo, pode ser intervalo ativo em baixíssima intensidade. Por exemplo, índice 9 da escala de Borg, índice no máximo 11 da escala de Borg. Realmente dá o intervalo para o aluno descansar, para a pressão arterial cair, para daqui a pouco a gente dar um novo estímulo. E aí vem o novo estímulo. 20 segundos do quarto, quinto e sexto exercício, sempre velocidade máxima. Fechou, mais 3 exercícios, intervalo para descanso. Recupera, diminui a intensidade, deixa a pressão cair, e aí nós vamos de novo. Mais 3 exercícios. Estávamos aqui no 7º, 8º e 9º exercício. 20 segundos de cada um em máxima velocidade. Fez os 3, descansa, recupera, deixa a pressão arterial reduzir um pouquinho, e nós vamos para os últimos 3 exercícios, fechando os 12 exercícios programados para esse treino de força nessa sessão aqui. Obviamente, lembrando, esse treino de força em altíssima velocidade, ou seja, em altíssima intensidade, né, para aqueles alunos com hipertensão arterial controlada, que estão aptos a realizar exercício físico e que não estão em pico de pressão arterial, né? Uma vez que aluno que já está com nível pressórico elevado, ao realizar exercício físico, mesmo que em meio aquático, um aumento da pressão arterial é esperado sim, né? Então, essa máxima velocidade de treino de força aqui, para aqueles alunos com hipertensão arterial, com pressão arterial controlada, liberados pelo médico para realizar exercício físico. Depois do treino de força, a gente vai para o treino aeróbio. E nós prescrevemos esse treino aeróbio aqui de uma maneira um pouquinho diferente, fugindo daquele tradicional, todos os alunos virados para o professor, olhando para o professor, para dar uma dinamizada na sessão de treinamento, já que acaba sendo uma característica da hidroginástica, né? Treinos bem dinâmicos, treinos que fogem da monotonia, que não são sempre a mesma coisa, né? Então, a gente sempre tem que cuidar nessa questão de variabilidade, não é trocar tudo de uma sessão para outra, porque aí a gente não tem programa de treinamento efetivo, né? É variar sem perder qualidade de treinamento, sem perder a efetividade do treinamento. Então, veja, nós vamos continuar prescrevendo treino aeróbio, nós vamos seguir a recomendação, mas nós vamos fazer uma dinâmica diferente dentro do estímulo aeróbio. O que nós vamos fazer? Nós vamos separar a nossa piscina em 2 lados, borda A e borda B. Todos os alunos vão começar na borda A, realizando 2 exercícios, cada um desses exercícios por 1 minutinho, numa velocidade em que esses alunos percebam o esforço. No Borg 13, um esforço um pouco intenso, um aeróbio leve. Fechados esses 2 minutos, os alunos vão fazer a corrida até o outro lado, correndo numa velocidade em que eles percebam um esforço intenso e pesado, aeróbio moderado. Eles devem fazer essa corrida durante 1 minutinho. Se a piscina não tiver largura suficiente, se os alunos atravessarem essa piscina em 30 segundos ou menos do que isso, por exemplo, os alunos podem ir, voltar e ir de novo. Ou os alunos podem ir e continuar correndo desse lado aqui da piscina até fechar 1 minuto de corrida. Fechou 1 minuto de corrida, os alunos vêm aqui para a borda B e repetem aqueles exercícios, cada um por 1 minuto, no Borg 13, numa velocidade em que eles percebam um esforço um pouco intenso para ter um aeróbio leve. Fechou esses 2 exercícios da borda B? Volta correndo para a borda A para realizar outros 2 exercícios e assim nós vamos, da borda A para a borda B, da borda B para a borda A. Sempre que o aluno estiver na borda ou na A ou na B, ele vai estar num aeróbio leve e quando ele estiver fazendo o deslocamento, ele vai estar num aeróbio moderado. Então, a gente aqui tem um treino aeróbio intervalado, intercalando a intensidade leve com moderado. Vamos dar uma olhadinha aqui nos exercícios que nós poderíamos colocar. Os alunos partem da borda A, fazendo aqui um deslize diagonal com empurra em L durante 1 minutinho.
e, na sequência, fazendo uma adução e abdução de quadril, um deslize lateral com abdução e adução de ombros. 1 minuto de cada exercício, numa velocidade em que esses alunos percebam um esforço um pouco intenso. Maravilha, fechamos os 2 minutinhos da borda A e agora a gente vai acelerar para a borda B. Correndo 1 minutinho, numa velocidade em que esse aluno perceba o esforço intenso e pesado. Sobe intensidade. Chega na borda B. Na borda B, nós vamos repetir os mesmos exercícios, cada um durante 1 minutinho. Fechamos os exercícios aqui na borda B. Maravilha! Vamos voltar para a borda A. Corrida até a borda A, numa velocidade em que o aluno perceba o esforço intenso e pesado. Fase de estímulo do aeróbio. Chegamos na borda A. Vamos para novos exercícios, para dar uma dinamizada no treino. A gente vai agora para o exercício do pêndulo, com flexão e extensão de ombros. 1 minutinho desse exercício. 1 minutinho do exercício gira-gira. Fechou 1 minuto de cada? Deslocamento para a borda B. Correndo no Borg 15. Chega lá na borda B, repete os mesmos exercícios, cada um por 1 minuto. Mas agora reduz velocidade lá no Borg 13. Maravilha! Fechamos os 2 exercícios da borda B. Voltamos para a borda A. Volta correndo para a borda A. Acelera lá no Borg 15, esforço intenso e pesado. Chegamos na borda A, novos exercícios nos esperam. 1 minuto de chute frontal com abre e fecha, 1 minuto de hiperextensão de quadril com cava para cima. Fechou 1 minuto de cada exercício? Acelera agora para a borda B, acelera no Borg 15. E chegando na borda B, repetimos os mesmos exercícios. Fechando 1 minuto de cada, fechando o previsto para a borda B e voltamos para a borda A. Acelera no Borg 15. E agora na borda A, os últimos 2 exercícios. Aqui o deslize frontal com uma adução e abdução de ombros com cotovelos flexionados e deslize lateral com empurra e puxa. 1 minuto de cada no Borg 13. Fechou 2 minutinhos na borda A. Corre para a borda B, lá no Borg 15, esforço intenso e pesado. E agora na borda B, nós finalizamos o treino com os 2 exercícios. Os mesmos 2 que já haviam sido executados na borda A. E fechamos aqui, então, um exemplo de uma sessão de treinamento para pessoas com hipertensão arterial visando redução dos níveis pressóricos. Perceba que nós conseguimos manter a efetividade de treinamento, nós conseguimos seguir as recomendações e ainda criar estratégias dentro dessa sessão para tornar o treino bem dinâmico e, com isso, aumentar a chance de aderência dos alunos. E, para finalizarmos, nós temos ainda uma grande recomendação de treinamento para pessoas com dislipidemias, né? Dislipidemias é uma desordem heterogênea no metabolismo lipídico, né? O famoso colesterol total elevado, triglicerídeos elevados, LDL, lipoproteína de baixa densidade alto, ou então HDL, lipoproteína de alta densidade baixo, né? Qualquer uma dessas 4 alterações lipídicas aqui já é suficiente para termos o diagnóstico de dislipidemias. Dislipidemias, então, sendo associadas ao aumento no risco de doenças cardiovasculares, dentre elas a mais famosa, que a gente mais ouve falar, a famosa aterosclerose, né? Sendo aí um fator de risco que aumenta a chance de eventos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, né? Então, muitas vezes, muitas pessoas minimizam a
a importância de um diagnóstico de dislipidemia, né? Porque, afinal de contas, eu estou me sentindo bem, eu não estou sentindo nenhum sintoma. Foi num check-up que o médico viu que o meu colesterol está alto, que meus triglicerídeos estão elevados. Mas eu estou bem, estou me sentindo ótima. Muitas pessoas minimizam esse quadro, no entanto, esse quadro está associado a eventos cardiovasculares muito graves. E aí, quando a gente mostra a relação disso para os alunos, muitos conseguem se conscientizar de que preciso tratar esta condição. E dentro desse tratamento, exercício físico é tratamento não farmacológico. E dentro de exercício físico, nós temos hidroginástica. E aqui as recomendações são muito semelhantes àquelas que nós vimos para hipertensão arterial. E aqui bem específico com hidroginástica mesmo, né? Não explorando, não extrapolando para meio terrestre. Não, só hidroginástica. Tipo de treinamento: treinamento combinado, estímulo de força e aeróbio. Aluno que treina 2 vezes na semana já tem resultado no perfil lipídico. Prescrição de intensidade, tanto para a parte aeróbia como para a parte de força. Prescrição de volume, tanto para o aeróbio como para a força, e progressão nessas variáveis ao longo das semanas. E aqui algo interessante: nós já temos estudos mostrando que um treinamento de hidroginástica de intensidade leve a moderada já consegue promover benefícios no perfil lipídico. Então, importante nós sabermos que nós conseguimos trabalhar bem em intensidade leve e moderada e já esperar resultado no perfil lipídico. E sempre que possível, progredir em volume, né? Parece que progressão em volume é mais vantajoso para essas adaptações de perfil lipídico. E também temos um exemplo de treino para esse público aqui. E aqui nós trocamos de novo para mostrar as diferentes possibilidades que nós temos. Anteriormente, nós estávamos aplicando treino de força e depois vai para o aeróbio. Aqui nós estamos prescrevendo um treino intercalado. O aluno vai realizar um pouco de força, um pouco de aeróbio, um pouco de força, um pouco de aeróbio, um pouco de força, um pouco de aeróbio. Claro que a gente tem diversas variáveis a controlar quando a gente intercala treino de força com treino aeróbio na mesma sessão, mas a gente controlou isso aqui. Mas o objetivo aqui não é entrar nessas diferentes variáveis controladas aqui, mas sim mostrar possibilidades de prescrever um treinamento efetivo na hidroginástica, seguindo as recomendações, e ainda dinamizar esse treinamento para o aluno, para a gente ganhar a aderência dos alunos. Então, perceba, a gente vai realizar 3 exercícios de força com os alunos, estão aqui eles descritos. Cada exercício vai ser executado por 20 segundinhos, na máxima velocidade possível. Depois disso, a gente dá um descanso para o aluno faz 1 minutinho de exercício lá no índice 11 da escala de Borg, um esforço leve para dar uma recuperada, e aí a gente vai para um aeróbio mesmo. Vamos ficar 1 minuto realizando um exercício de hidroginástica na intensidade do Borg 15, então o aluno acelera para perceber o esforço intenso e pesado durante 1 minuto. Fechou 1 minuto. Desacelera, fica agora 2 minutinhos numa velocidade de movimento que ele perceba o esforço um pouco intenso, que é o Borg 13 da escala, um aeróbio leve. Fechou 2 minutos. Acelera de novo para o Borg 15. Fechou 1 minuto. Desacelera 2 minutos para o Borg 13. E repete isso mais algumas vezes, até fechar aqui 29 minutos que nós temos programado de parte principal da sessão. Então, perceba, nós temos estímulo de força intercalado com estímulo aeróbio. Força, velocidade máxima, que corresponde ao Borg 19. A gente dá um intervalinho, 1 minutinho para o aluno puxar um fôlego, e a gente dá um estímulo aeróbio entre moderado e leve. E a gente fica repetindo isto ao longo da parte principal da sessão. Treinamento efetivo, seguindo as recomendações e dando uma boa dinamizada
esse treinamento intercalado, muitos alunos gostam muito, porque é muito dinâmico, realmente os alunos praticamente não param durante a sessão, né? E muitos alunos que procuram a hidroginástica têm esse perfil de não gostar da pausa passiva, né? E querer sempre estar em movimento. Então, esse é um treino muito legal de ser aplicado para esse perfil de aluno, ganhando esse aluno, aumentando a aderência desses alunos. E, bom, como conclusões finais, como considerações finais, melhor dizendo, né? Reforçando aqui, hidroginástica não é recreação para idoso. Hidroginástica é treino, sim. E hidroginástica tem um potencial enorme para promover importantes benefícios a diferentes populações especiais e ainda apresentando uma série de vantagens para o treinamento dessas populações especiais que nós vimos aqui na palestra anteriormente. A hidroginástica pode ser uma modalidade extremamente efetiva, a ponto de aluno retornar no médico e o médico diminuir dosagem de medicamento para colesterol, para pressão arterial e etc. Já vimos, inclusive, médico retirando medicamento de controle da pressão arterial, porque o aluno ingressou na hidroginástica e realmente aderiu à modalidade, e a hidroginástica por si só conseguiu fazer o controle pressórico. A hidroginástica é uma modalidade com muito potencial, só que ela tem que ser bem prescrita e bem periodizada para que todos esses benefícios sejam gerados aos alunos. E nessa parte de bem prescrito e bem periodizado, entra o profissional de educação física. O profissional de educação física precisa conhecer este meio aquático, precisa conhecer as alterações que nós vimos anteriormente e diversas outras que ainda existem, e precisa saber prescrever treinamento nesse meio para promover os tantos e tantos e tantos benefícios que essa modalidade é capaz de gerar aos alunos. Gostaria de agradecer enormemente ao convite para estar aqui com você hoje, falando sobre esse tema que realmente adoro, tenho enorme paixão pela hidroginástica, ainda mais quando junta hidroginástica e população especial. Espero que eu tenha contribuído na sua formação profissional e espero de coração que eu tenha contribuído para abrir os olhos para essa modalidade que muitas vezes é tão desvalorizada no popular, que muitas vezes é tida como uma modalidade muito inferior a outras, né? Que eu tenha conseguido desmistificar tudo isso, que eu tenha conseguido quebrar esses paradigmas e que eu tenha conseguido te mostrar que a hidroginástica é simplesmente uma opção de modalidade de exercício físico para treinarmos nossos alunos. É uma modalidade com uma série de vantagens para diversas populações especiais. Agradeço enormemente ao convite por estar aqui, espero que eu tenha contribuído na sua formação, e qualquer dúvida, qualquer contato adicional que você deseja realizar, estou sempre à disposição. Segue aqui o meu e-mail pessoal e ainda nós temos uma rede social, deixo aqui disponível para você, em que nós divulgamos praticamente diariamente muitas informações com base em ciência, com base em fisiologia, com base em princípios do treinamento físico sobre hidroginástica. Então, se você gosta dessa área, pode dar uma olhadinha lá no nosso material e entrar em contato sempre que necessário.